Em 1980 e nos últimos anos passou por várias melhorias. O local onde aconteceu o incêndio seria desativado em poucos dias. Ninho do Urubu. Assim é chamado o centro de treinamento que oficialmente leva o nome do ex-presidente George Elal, homenageado com esta estátua na entrada do CT. Foi na administração de Elal, nos anos 80, que o clube comprou o terreno na zona oeste do Rio com o dinheiro da venda de Zico para a Udinese da Itália. Mas até erguer o CT, décadas se passaram. O clube contou com doações de torcedores, teve um longo período com dificuldades financeiras. E só em 2010, o time adotou o Ninho como local de treinamento, ainda em condições precárias. Em 2016, um módulo novo, que custou 15 milhões de reais, elevou o Ninho a um novo patamar. Academia, alojamentos, tudo ainda voltado para o time profissional. Mas como o espaço já contava com 5 campos de futebol, passou a receber também os treinos das divisões de base e a alojar alguns jogadores. Quando a situação econômica melhorou para o clube, a diretoria decidiu construir um novo módulo, ainda mais luxuoso. Investiu 26 milhões de reais e inaugurou no fim do ano passado a versão nova do atual Ninho do Urubu, com mais de 5 mil metros quadrados de área construída. São 42 suítes. E bem atrás deste novo prédio fica o local do incêndio, a única estrutura mais antiga que restava no CT, o alojamento da base, que seria aos poucos desativado. E recebia meninos das categorias sub-15 e sub-17. Passar por este portão e ser jogador do Flamengo é o desejo de muitos meninos brasileiros. O clube é, por exemplo, o atual campeão da Copa do Brasil, categoria sub-17, o campeão carioca sub-15. Os jogadores que são aprovados, mas não vivem na cidade, não têm família no Rio, podem viver dentro do clube, nos alojamentos. E como o treino de hoje pela manhã tinha sido cancelado pela comissão técnica, nem todos os que vivem no alojamento dormiram aqui esta noite. É o caso de Rian, meio-campo do sub-17 do Flamengo. Sim, eu durmo lá todo dia, normal, mas como não vai ter treino amanhã, cancelaram, aí a minha mãe ficou insistindo em vir para casa. Eu só ia vir hoje depois do almoço, mas como eles insistiam muito, eu vim ontem. Rian é amazonense e os empresários dele alugaram recentemente um apartamento para a mãe viver no Rio, perto do filho. Logo quando eu acordei, tinha muitas ligações, muita mensagem de amigos, pensando que eu estava lá no meio, né? Rian costumava dormir ao lado de um dos mortos no incêndio. Sim, com o Bernardo. Ele era como se fosse um irmão para mim. Lá dentro é como se fosse a segunda família. Ele tem uma explicação para o fato de ter escapado. O livramento de Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu poderia ser um deles lá. Segundo o jogador de 15 anos, eram 36 atletas alojados, 6 em cada quarto. O quarto são confortáveis, tem ar-condicionado, tudo direitinho. Mas eu acho que mais porque estava todo mundo dormindo. E segundo uma fonte do Flamengo, 26 deles passaram a noite no clube. Para Rian, a retomada de treinos e jogos vai ser muito difícil. A gente convivia junto todos os dias e agora vai ficar um vazio muito grande sem eles. E eu queria mandar uma mensagem para a família de todos, que conforte seus corações, que Deus sabe de todas as coisas. Ao longo de todo o dia, ídolos do futebol, personalidades e clubes rivais se uniram na dor e enviaram mensagens de força aos parentes das vítimas. Homenagens na porta do Ninho do Urubu e muitas mensagens do mundo do futebol. Nós brasileiros e a família do futebol estamos muito tristes pelo acontecimento lá no CT do Flamengo. É uma coisa muito triste. Eu, pessoalmente, peço a Deus para que dê força a todos os familiares das vítimas. Neymar escreveu "Meus sentimentos" sobre o escudo rubro-negro. O argentino Messi disse: "E hoje, nossos pensamentos também estão com todos do Flamengo e as famílias das vítimas do incêndio." Em sua página oficial, o português Cristiano Ronaldo falou que estava profundamente triste. Ronaldinho Gaúcho, que jogou no clube em 2011, lamentou: "Terrível tragédia." Adriano também escreveu: "Que Deus conforte as famílias."
Renato Augusto lembrou que o lugar onde o sonho dele se tornou realidade, hoje interrompeu o sonho de muitos. Triste demais. O maior jogador da história do Flamengo, Zico, que atualmente trabalha no Kashima Antlers do Japão, gravou um vídeo. A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos. Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos. É difícil e a gente espera que tudo seja apurado porque vidas se foram e isso não tem volta. Nessa sexta-feira, a rivalidade foi substituída pela solidariedade. Os outros 3 grandes clubes do Rio de Janeiro cancelaram as suas atividades. Fluminense, Botafogo e Vasco postaram mensagens lembrando que nesse momento o futebol está de luto. As partidas pelo Campeonato Carioca, que aconteceriam no fim de semana no Maracanã, foram adiadas. O Fla-Flu de amanhã passou para a quinta-feira. Vasco e Resende, que aconteceria no domingo, será realizado na quarta-feira. O técnico do Flamengo, Abel Braga, e outros treinadores aqui no Brasil falaram sobre o incêndio e as 10 mortes. Nessas horas é difícil de você achar algumas palavras para realmente consolar as famílias. Então, fica aqui meus sentimentos. E a gente sempre torce, né, porque esse tipo de tragédias não acontece mais no Brasil e no mundo, né? Então, meus sentimentos a todos. Aquilo que nós falamos, é a tragédia primeiro e depois as providências. Então, nós ficamos só com um sentimento assim muito ruim, porque imagina a situação, é um negócio muito desagradável. A gente queria que o pessoal do Flamengo sentisse o que nós estamos sentindo. Uma dor enorme, porque ao chegarmos ou ao sairmos dos treinamentos, todos os dias, nós vimos aquele sorriso, com aqueles meninos tirando foto comigo, com os atletas, e ali é como se eles estivessem começando um sonho, que lamentavelmente foi interrompido. Condolências, sentimentos e dor. Eu sei exatamente o que é isso. Os jogadores do time profissional voltam a treinar amanhã no local, e alguns deles também foram às redes sociais. No ano passado, o Flamengo revelou e negociou 2 jovens jogadores que praticamente passaram as suas vidas aqui no Ninho do Urubu. Vinícius Júnior foi para o Real Madrid da Espanha, Lucas Paquetá para o Milan da Itália. E hoje, logo depois da tragédia, os 2 também se manifestaram. Passei 12 anos da minha vida vivenciando esse ambiente, o desejo de se tornar um garoto do Ninho, sonhos e objetivos interrompidos por uma tragédia que não tem como acreditar, escreveu Lucas Paquetá. A mensagem de Vinícius Júnior dizia: que notícia triste, ainda sem acreditar. Oremos por todos. Força, força e força aos familiares dos jovens sonhadores que estavam presentes no CT do Flamengo. O técnico do Real Madrid, Santiago Solari, comentou: Vinícius está abalado, afetado, evidentemente. É a sua casa, é normal. São notícias muito tristes para todos, sobretudo para os afetados e seus familiares. Por toda a Europa, a tragédia repercutiu. Vários clubes escreveram mensagens de solidariedade. O técnico espanhol Pep Guardiola, que dirige o Manchester City, disse que sente muito e afirmou que era um duro golpe para todos. Brasileiros que atuam na Inglaterra, na França, na Espanha, também gravaram vídeos desejando força aos familiares. Todo o meu apoio, todo o meu carinho para as famílias desses meninos que estavam buscando, tentando ser jogadores de futebol profissional em busca de um sonho. A gente gostaria de estar pessoalmente para dar um abraço apertado, um abraço que simboliza realmente o nosso sentimento. Muita força para os familiares, muita força para essa criançada, e que Deus consiga confortar o coração de todos. Queria mandar também um abraço aos meninos sobreviventes dessa tragédia. Sei que é muito difícil você perder companheiros, amigos, que estão todo dia, no dia a dia, com vocês. Então, sei que é muito difícil, porém, espero de alguma maneira que vocês possam encontrar formas de seguir em frente e buscar os sonhos de vocês, tá bom?
A FIFA, o Comitê Olímpico Internacional e a Confederação Brasileira de Futebol também se manifestaram e usaram a hashtag Força Flamengo. O presidente Jair Bolsonaro também deixou uma mensagem. Nessa manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no centro de treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares nesse momento de luto. Os nomes das vítimas já foram divulgados porque as famílias reclamaram a ausência, a perda. Mas neste momento, os legistas trabalham para identificar os corpos dos jogadores. O repórter Marcelo Correge, ele está na porta do IML no Rio e traz as últimas informações para a gente. Correge. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os 10 jogadores da categoria Sub-15 do Flamengo e seus corpos chegaram aqui no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro no início da tarde. E, de fato, esse trabalho de reconhecimento dos corpos por parte dos legistas é muito difícil, porque os corpos estão carbonizados. Toda a informação que a gente tem a respeito da identidade desses jogadores parte pelas famílias, que se comunicam com a imprensa, e aí nós temos as confirmações desses nomes. Pelo menos 9 corpos estão carbonizados e com dificílimo trabalho de identificação por parte dos legistas. A exceção é o zagueiro Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, natural de Divinópolis, em Minas Gerais. Esse jogador tem como representante legal no Rio de Janeiro o zagueiro Werley, do time profissional do Vasco da Gama, que foi o único parente das vítimas que passou aqui pelo IML hoje. Ele esteve por aqui por volta das 7 da noite, ficou meia hora aí dentro e fez o reconhecimento oficial do corpo do Pablo Henrique da Silva Matos. Lembrando que os parentes dos jogadores estão hospedados num hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, mais próximo do Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, onde aconteceu essa tragédia hoje de manhã. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se dirige nesse momento para falar com esses parentes e dar mais apoio. O Flamengo criou desde o início do dia um comitê de crise para lidar e para dar auxílio aos parentes e familiares das vítimas. Inclusive aqui no IML temos um médico e um psicólogo do Flamengo. Rodrigo. Muito obrigado, Correge. Uma boa noite. Ainda nessa edição, vamos trazer outras informações sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo. E a seguir, o risco de rompimento de barragens